A paz do Senhor, queridos. Hoje são 22 de março de 2020, domingo, e nós queremos fazer a leitura de um texto da palavra do Senhor e também uma reflexão acerca da palavra. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, do verso de número 1 até o verso de número 8. Vamos fazer a leitura nesse momento. Para todas as realizações há um momento certo, existe sempre um propósito apropriado para todo propósito debaixo do céu. Ao tempo de nascer e também a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de lamentar e também tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer paz. Até aqui, no verso de número 8, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós louvamos a Ti, ó Pai, por esse momento na Tua presença. Louvamos a Ti porque sabemos, ó Deus, que nós somos carentes, necessitados de Ti, e a Tua graça nos alcançou, Senhor, a Tua misericórdia tem nos alcançado. Senhor, abençoa cada vida que neste momento ouve a nossa voz, a minha voz, e que também neste momento clama a Ti, ó Pai. Senhor, que Tu possas abençoar cada família representada, cada pessoa que neste momento assiste a este vídeo. Ó Deus, que Tu possas continuar sendo o nosso provedor. Fala o nosso coração, é o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos um texto que fala sobre o tempo, e a gente sempre fala que há dois tempos em que nós vivemos. Há o tempo Cronos, que é o tempo do homem, e o tempo Kairos, que é o tempo do Senhor. Nós temos vivenciado dias difíceis, nós temos vivenciado um momento conturbado em que hoje nós estamos dentro das nossas casas, seguindo orientações das autoridades constituídas, e até mesmo nós estamos dando exemplo da nossa sensatez, do nosso cuidado com a nossa própria família, com a nossa própria casa, e também cuidado para que nesse momento de epidemia, nesse momento em que nós passamos por uma fase de pandemia, na verdade, nós possamos parar e refletir sobre tudo que está acontecendo. O texto fala que há tempo para todas as coisas. E nesse tempo nós temos parado um pouco, temos freado um pouco a nossa correria diária. Muitas vezes nós falamos que 24 horas é muito pouco para que nós possamos fazer alguma coisa. Nos percebemos ou nos apercebemos, talvez até um pouco estressados na correria do dia a dia, mas aprove a Deus, temos que parar um pouco. E nessa parada, nesse stop que nós precisamos dar, nós entendemos que Deus tem falado ao nosso coração. Deus tem
tratado do nosso coração de uma forma especial. Esse momento tem sido precioso para que nós possamos avaliar a nossa própria condição hoje, a nossa situação espiritual, a nossa situação física e emocional. A gente sabe que nesse momento famílias estão unidas, até mesmo adorando ao Senhor nos seus lares. As igrejas, a maioria, fecharam as suas portas para que possam dar um exemplo de sensatez em momento que nós não podemos nos aglomerar, porque temos no meio da nossa comunidade pessoas que fazem parte dos grupos de risco. Nós entendemos que o momento que o mundo passa é um momento calamitoso, um momento difícil, um momento que tem não somente causado medo, mas tem aterrorizado muitas pessoas. Nós cremos que a Bíblia é muito clara quando ela fala que o nosso Deus, ele é soberano. Ele tem autoridade e poder sobre todas as coisas. O Deus que eu falo é o mesmo Deus que tem cuidado de nós desde o nascimento, o nosso nascimento, até hoje. Quando nós falamos de tempo, em Eclesiastes capítulo 3, nós falamos que há tempo para todas as coisas. Porém, precisamos entender que esse tempo não é nosso. Esse tempo é do Deus que determinou o nosso nascimento, sendo o mesmo Deus que determinará o dia, ou nosso último dia de vida. E a palavra também fala em Mateus capítulo 6, no verso 33 principalmente, para que possamos buscar ao Senhor, para que possamos estar atentos acerca do que está acontecendo, porque a Bíblia ela tem se cumprido de uma forma sistemática. Ela tem se cumprido dentro da proposta do nosso Deus, dentro da proposta do plano que Deus traçou para todos nós. Não estamos percebendo que o que está acontecendo seja algo fora daquilo que está escrito na palavra, muito embora estejamos passando um momento atípico, e precisamos entender que como igreja não podemos olhar isto como algo aterrorizante, mas devemos entender que é algo que faz parte do cumprimento da própria palavra do Senhor. A Bíblia fala aqui que há tempo até mesmo de nós nos juntarmos. Queridos, o fato de estarmos na nossa casa, até com uma ideia de confinamento, mas nós não perdemos a nossa liberdade de cultuar, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não perdemos o direito constitucional de nos unirmos como igreja, até mesmo porque a igreja somos nós. E aqui, por exemplo, nós estamos reunidos como igreja. Mas foi tempo de nós pararmos, para que possamos, como cidadãos e também como crentes em Cristo Jesus, cooperar e possamos, nesse momento de crise que se expande por todas as nações, precisamos, queridos, fazer o nosso verdadeiro papel de igreja. Precisamos orar, precisamos encorajar as pessoas. Nós temos percebido pessoas até mesmo que são servos do Senhor, mas têm se aterrorizado, têm talvez até mesmo se alarmado com isso que tem acontecido. Mas nós entendemos, queridos, que mesmo em tempo de guerra espiritual, em tempo de pandemia, em tempo em que enfermidades assolam não somente o nosso país,
mas nações, nós precisamos ter controle emocional. Nós precisamos sentir paz em meio ao caos, porque nós servimos a um Deus de paz. Eu vejo muitas pessoas falando sobre a situação que estamos vivendo, talvez até se esquecendo que nós temos um Deus que nos garante a vitória. Nós temos um Deus que guardou o povo de Israel durante 40 anos no deserto, dia após dia, livrando esse povo de animais peçonhentos do deserto, livrando este povo do sol escaldante e também da noite fria. O Senhor guardou esse povo durante 40 anos, não faltando ao povo o que vestir, o que calçar e também o que comer. Mateus capítulo 6 fala que nós não devemos ficar ansiosos com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, porque o Senhor, Ele cuida de nós. Mais adiante, diz que não devemos ficar ansiosos porque basta a cada dia o seu próprio mal. Eu deixo essa palavra, queridos, dizendo que a ansiedade, quando ela ultrapassa o limite da normalidade, ela pode estar demonstrando na nossa vida também um estado de incredulidade. Ser ou estar ansioso faz parte das nossas emoções, faz parte da nossa vida, mas a ansiedade ela não pode contradizer a verdade bíblica, não pode contrariar o princípio da confiança nas providências do Senhor. Eu entendo que esse momento que nós temos vivenciado é um momento de reflexão, um momento de introspecção, em que nós precisamos fazer um balancete. É como se fechássemos para fazer um balanço daquilo que nós temos pensado, daquilo que nós temos feito, as nossas ações. Precisamos entender que é um momento de nós refletirmos acerca da nossa própria fé. É um momento até mesmo em que talvez estejamos sendo provados, para que o Senhor entenda em nós se nós estamos de fato tranquilos, confiantes, ou se estamos titubeantes diante dessa situação em que não somente o nosso Brasil, mas as nações vêm passando. Nós temos orado todo dia, ou todos os dias, à meia-noite em especial, juntamente com o grupo da nossa igreja, e temos orado para que principados de violência, principados de imoralidade, principados de corrupção que assolam o nosso país possam ser destruídos, possam ser derribados pela autoridade da palavra, pela autoridade do nome e do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso país é um país abençoado, é uma nação em que tudo que se planta nasce. É um país que tem sido a luz das nações, tem sido o celeiro de missionários, mas também tem sido um ambiente muito propício, oportunizando que, principalmente, o espírito de idolatria se espalhe. Somos um país laico,
Nós não temos de fato uma religião oficial, mas nós precisamos, como igreja, nos posicionarmos diante de tudo isso. A Bíblia também fala que a igreja precisa avançar contra o inferno. O inferno não pode prevalecer contra a igreja. Nesse tempo em que nós estamos parando, precisamos entender que não podemos ser omissos, não podemos ser passivos, mas precisamos levantar a nossa bandeira de servos do Senhor. Tiago, no capítulo 5, ele diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Imagina você, a oração da igreja, a igreja que está na face da terra. Inclusive não é tempo de a igreja ela se dividir. Não é tempo da igreja porfiar por espaços. Há muitas igrejas que parece que porfiam até mesmo por comissão de almas. Queridos, eu creio que há muita visão distorcida nisso tudo. Eu creio que o espírito de engano tem entrado na vida de muitas pessoas, na vida de muitos líderes. A essência do evangelho tem sido distorcida. Eu me lembro quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1, verso 8, dizendo que, parafraseando o que ele diz, se até mesmo o anjo venha descer dos céus, e até mesmo ele pregue outro evangelho diferente do evangelho que nós conhecemos, diz ele no texto, sejamos considerados anátemas. Queridos, nós precisamos pregar o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, não é o evangelho light, não é o evangelho diet, é o evangelho profundo, verdadeiro, simples, mas é o evangelho que alcança a alma do homem perdido, levanta o ânimo do abatido, é o evangelho que demonstra uma palavra que se aprofunda no nosso coração, para que possa nos alertar de que servimos a um Deus verdadeiro. Nas nossas orações à meia-noite, nós temos orado para que Satanás seja destronado, para que as autoridades constituídas da nossa nação tenham consciência, e temos orado por elas, para que qualquer plano forjado contra não somente a igreja, mas contra a nossa nação, contra aqueles que legislam em sua própria causa ou ao seu próprio interesse, que o Senhor venha lançar juízo contra essas pessoas. Muito embora não precisemos nem falar, porque o Senhor é um Deus justo. Eu falei no início dessa palavra, Deus tem o seu tempo, que é o tempo kairós. Nós entendemos que o Senhor, ele precisa ser evidenciado através da nossa vida, da nossa palavra, dos nossos exemplos. Precisamos entender, queridos, que a igreja, ela precisa se unir, ela não pode se acovardar. Me lembro também de Gideão, quando ele tinha 32 mil pessoas, e ele pensava que ia guerrear com esses 32 mil guerreiros, o Senhor limita a tão somente 300 pessoas, porque os medrosos, os tímidos e os covardes ficaram para trás. É tempo, queridos,
de nos posicionarmos como pessoas ousadas e usadas pelo Senhor. É tempo de nós sermos anunciadores de boas novas. Nós não podemos, ao postar nas redes sociais, espalhar uma mensagem de caos. Nós somos, na verdade, os agentes de paz nesse momento de desespero. Nós somos os agentes, na verdade, que devem se levantar para anunciar notícias alviçareiras em tempo de desespero. Sobretudo, queridos, precisamos entender também que tudo que tem acontecido faz parte de um contexto muito importante e bíblico, que é o cumprimento da palavra, o princípio de dores, mas o Senhor, Ele tem guardado seu povo. Levante a sua cabeça, anime os seus familiares, louve ao Senhor todos os dias, nesses momentos em que nós estamos na nossa casa, cultue, faça seu lazer, brinque um pouco, se descontraia, para que possamos manter também a nossa mente sadia, o nosso coração limpo e possamos nos manter na presença do Pai. É tempo, conforme diz a palavra, de amar, é tempo de aproveitar esse tempo, é tempo de expressar o que nós sentimos. E de repente, quanto tempo nós não nos reuníamos em família para que pudéssemos olhar nos olhos uns dos outros, brincar, pai com os filhos, a mãe com os filhos, os avós, enfim. Esse momento pode ser um momento de descontração, um momento diferente, um momento em que nós precisamos entender que há tempo para todas as coisas. Às vezes, reclamamos que o nosso tempo é muito pouco por causa da nossa correria ministerial, a nossa correria de trabalho. Veja esse tempo que Deus tem nos dado como um tempo também de refrigério e um tempo de livramento. Oremos, queridos, pela nossa casa. Temos orado, assim como está constando lá na Bíblia também, em Êxodo capítulo 12, para que o sangue do Cordeiro seja aspergido nos umbrais e vergas das nossas portas, e quando a praga vier, ela passe por cima. Mas creia que o Senhor é conosco. Louva a Deus pela nossa vida, louva a Deus pelo tempo com o Senhor. E louva a Deus que nós fazemos parte de uma igreja triunfante, uma igreja que não pode ser abalada por estratégias do inferno, não pode ser abalada por notícias terríveis que para muitas pessoas, inclusive muitos crentes, é uma notícia fatalista. Queridos, não é uma notícia fatalista. Nós podemos, pela autoridade que o Senhor nos dá, repreender. A Bíblia fala que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Praga alguma chegará à nossa tenda. Creia nisso. Que o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo o mal. É tempo de refletir. É tempo de abraçar. É tempo de sorrir. Também é tempo
de chorar com os que choram, pela perda de entes queridos, aqueles que neste momento choram pelos seus mortos. É tempo de nos colocarmos também na posição de intercessores. Intercessor é aquele que se coloca na brecha para orar por aqueles que têm vivenciado momentos difíceis. Roga ao Senhor e lança uma palavra profética neste momento para a sua casa, para a sua vida, para a nossa casa. Que o Senhor não permita que Satanás nos toque. Que nesse momento em que a população corre para os supermercados, acarretando logicamente ou trazendo a possibilidade de criar um desabastecimento, assim como acontece já em outras nações, que haja calma, que haja paz. Mas eu profetizo que não falte o alimento na sua casa. Você que não está podendo trabalhar, que o Senhor traga provisão e não falte nada na sua despensa. Eu rogo ao Senhor que faça jorrar sobre a nossa cabeça o bálsamo de Gileade, para que possa a cada dia curar a nossa vida, curar nossas emoções, que o Senhor possa nos manter firmes, cônscios, cientes de que Ele é dono da solução de todas as coisas. Que o Senhor possa abençoar sua vida. Eu queria orar mais uma vez nesse momento e que o Senhor possa continuar falando em cada coração. Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, ó Deus, porque nós temos sentido o Teu abraço, a Tua presença na nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós agradecemos a Ti porque mesmo em tempo de guerra, nós temos sentido paz. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que nos guarda e nos livra de todo o mal, Senhor. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa a cada pessoa que neste momento está assistindo a este vídeo. Senhor, abençoa cada casa que neste momento nos ouve. E eu rogo, Senhor, ó Pai, que Tu possas enviar anjos para que possam blindar. Senhor, blinda, Senhor, cada vida e rechaça toda seta, todo dardo inflamado. Senhor, desfaz todo projeto maligno contra a Tua igreja, contra a nossa casa, a casa dos Teus filhos, ó Pai. Senhor, toma em Tuas mãos a nossa nação, o nosso presidente, Senhor, as autoridades constituídas, ó Pai, que não haja, Senhor, abusos de autoridade, que não haja, Senhor, ó Pai, desespero, mas que haja ordem, Senhor, mesmo nesse momento turbulento. Senhor, abençoa as nações, abençoa, Senhor, os missionários que estão nos lugares mais remotos, muitos até mesmo neste momento, vivenciando ameaças de morte. Tem misericórdia, Senhor, das famílias que neste momento, Senhor, estão apreensivas por filhos ou parentes que estão neste momento, ó Pai, detidos ou estão em lugares que não podem sair, países que não podem sair e hoje não podem também voltar para a nossa pátria ou suas pátrias, digamos assim. Senhor, tem misericórdia da Tua igreja na face da terra. Ó Deus, nós pedimos a Ti, ó Pai, derriba
os altares do inimigo. Senhor, ó Pai, que Tu possas repreender todo o principado de violência, toda potestade, Senhor, que assola as nações. Senhor, ó Pai, que a Tua igreja possa avançar, que ela possa corajosamente, Senhor, se reinventar neste momento em que os encontros, ó Pai, nos templos, está sendo, Senhor, ó Pai, está sendo inaconselhável. Mas, Senhor, que a Tua igreja possa, em oração, levantar a sua voz, para que hajam mudanças circunstanciais nesse quadro. Eu creio, Senhor, que basta um sopro Seu, para que as nações, ó Deus, possam ser libertas, para que o nosso país possa ser liberto desta praga que assola. Senhor, venha em nosso socorro, Pai. O Teu socorro, ele é bem presente nos momentos de angústia, assim como o Salmo 46 aborda. No verso 10 diz lá: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.